Ok, pessoal? Estão me ouvindo bem? Professor, seu microfone não está ativado. Não, mas eu tô com. Tá me ouvindo? A gente não está lhe ouvindo. Agora? Sim, professor. Ok, obrigado, pessoal. Muito obrigado. Então vamos lá. Então vamos resolver essa questão aqui. Então, então vamos fazer esse cálculo aqui, né? Então, raiz quadrada de 25. Então, continuando aqui. Então, raiz quadrada de 25 é 5, né? Isso. É 5, ok? E aí, 10 dividido por 5 dá 2, tá? E aí eu já estou eliminando aqui, fica 2. E aí 2 vezes 1,64, então eu faço aqui a conta, igual 2 vezes 1,64, então é 3,28. Então vai sumir daqui esse 2. Deixa o 2 aqui. Eu passo para outro lado, multiplicando, né? Vai só multiplicar. Isso. Então na verdade vai ficar assim, o x barra, né? Igual. Já vou fazer direto, vai ficar na verdade o 3,28 mais 22, correto, pessoal? Não seria 11? Já, o senhor... Ah, é sim. É porque ele é negativo, ele passa para outro lado positivo, né? Não, é porque o 2 está embaixo, aí eu já estava confundindo, esqueci. Passado. Mas ele já está multiplicando aqui os 3,28, certo? Sim, sim. E aí fica essa média igual a 25,28, ok? Então pronto, ó. Então, como a variância é maior e um tamanho de amostra maior, então agora que fica na verdade mais difícil rejeitar essa hipótese de que a população tenha uma média de 20, né? Então agora que fica mais difícil mesmo. Então a nossa conclusão seria essa, né? Só seria possível rejeitar a hipótese inicial de que a média populacional é um valor mi maior que 20, somente se o valor da média amostral calculada for maior ou igual a 25,28. Há um nível, ou melhor, ao nível, né? Ao nível de significância de 5%, ok? Então somente seria essa condição para que a partir de uma média amostral nós pudéssemos chegar à conclusão de que a média amostral nos indicaria de que a média populacional é maior que 20, ok? Então, se eu calcular um valor de média amostral, por exemplo, para x barra, que é a média amostral,
igual a 24, então qual é a nossa conclusão? Pergunto. Qual é a nossa conclusão para uma média amostral 24? Qual é a nossa conclusão? Então, a nossa conclusão é que a média populacional é igual a 20, ok? Então, ou seja, não rejeita-se H0, mas que a hipótese H0 é de que a média vamos lá, igual, né? Olha aqui, então é o seguinte, chegamos a esse cálculo aqui, 25,28. Então, só seria possível rejeitar a hipótese inicial de que a média populacional é igual a 20 somente se o valor da média amostral calculada for maior ou igual a 25,28, ao nível de significância de 5%. Ou seja, para x barra igual a 24, a nossa conclusão é que a média populacional é igual a 20. Não rejeita-se H0, né? Ou seja, a média de que a média populacional é igual a 20, ok? Então, para esses valores aí de variância e tamanho da amostra 25, então a nossa conclusão é sim de que só seria possível rejeitar a hipótese inicial de uma média igual a 20 para valores maiores ou iguais a 25,28 em média. Ok? Deu para entender, pessoal? Deu para entender, pessoal? Deu, professor. Ok, tranquilo. Só a Maria que responde? Deu para entender, né? Deu para entender, Lailton? Tranquilo. Deu. Então tá, então vamos à frente agora. Então vamos lá. Então tá, então essa é a ideia que nós calculamos aí a estimativa pontual, tá bom? Então vamos agora passar para a parte da estimativa intervalar, ok? Estimativa por intervalos. E aí a estimativa, então tá, fechamos aqui estimativa pontual. Exemplo de estimativa pontual. Agora vamos para a estimativa intervalar. Ou estimativa por intervalos. E aí ela é um pouco mais complicada, porque eu vou ter várias fórmulas, né, para estimar então aí a estimativa
intervalar, ok? Então vamos calcular aqui. Então temos alguns casos. O primeiro caso, teste de significância para igualdade entre duas médias populacionais, ok? Então esses são os casos agora mais comuns que nós vamos ver mesmo em pesquisa. Teste de significância para igualdade entre duas médias populacionais. Então, teste de significância para igualdade entre duas médias populacionais. Aí temos agora o primeiro caso. São amostras aleatórias independentes de duas populações com distribuições normais e variâncias conhecidas, ok? Então vamos lá, teste de significância para igualdade entre duas médias populacionais. O primeiro caso são amostras aleatórias independentes de duas populações com distribuições normais e variâncias conhecidas. Então esse é o caso mais comum que a gente tem, né? Onde nós estamos interessados em calcular duas amostras, duas médias. Então a gente tem que considerar essa situação. Então vamos lá. Então a gente tem situações onde a gente quer, por exemplo, verificar uma hipótese inicial. Sempre a gente trabalha em cima de hipótese inicial, tá ok? Esse é o método estatístico. Quando vocês forem fazer pesquisa, vocês têm que estabelecer lá. Então, hipótese inicial. Então, tem a hipótese inicial, que você está trabalhando com duas populações, de que a média de uma população é igual à média de uma segunda população, ok? Então, ou seja, nós temos que essa média, né? Ou seja, que essa média 1, ou média da população 1, é igual à média de uma população 2, que é igual a um valor D. Então, se essa média populacional 1 é igual à média populacional 2, então
ambas essas médias são iguais a um valor D, de modo que esse D aí, né, é um valor praticamente, né, é zero, ok? Então, de modo que esse D é praticamente aí, né, a um valor D, né, é um valor D, média igual a um valor, a média populacional da primeira população é igual à média populacional da segunda, que é igual a um valor D. E aí nós estamos então, né, esse D deve ser maior que zero, é um valor positivo maior que zero. E se nós temos então aí essa situação, então nós temos uma situação alternativa, né? Então nós temos uma situação alternativa. Então a gente sempre vai chamar de H1. Onde essa alternativa é o que? Deixa eu colocar aqui, na verdade é 2 pontos. Então essa segunda alternativa é de que essas médias elas sejam diferentes. Ou seja, se elas são diferentes, ou seja, essa média da primeira população menos a média dessa segunda população, né? Essa diferença entre eles, a diferença agora é um valor D. É um valor D, é uma diferença, né? Há uma diferença significativa, né? Então, na verdade, é aqui assim, ó, onde é essa diferença da primeira aqui a segunda, na verdade, ela seria igual a zero, né? Essa diferença. Então, já na segunda, se essas médias populacionais são diferentes, então a diferença entre elas é um valor D maior que zero, né? É um valor D maior que zero. Então é isso que nós temos aí para testar, ok? E aí nós vamos ter aí testes diferentes do que nós mostramos agora, né? Nessa situação que nós temos duas populações, nós vimos anteriormente essa situação aqui, onde temos só um lado da cauda. Mas no caso da média envolvendo a diferença entre duas populações, nós vamos ter agora a situação do teste bicaudal, ok? Então, quando se fala do teste bicaudal, nós vamos ter que considerar agora essa situação. Mais ou menos isso aqui, tá, pessoal? Só fechar aqui só pra gente e fecha. Agora nós temos os dois lados da cauda. Agora o teste é feito nos dois lados da cauda.
Agora a gente tinha aquele nível de significância, né, de 5%. Agora ele vai ficar um nível de significância 2,5%, ok, pessoal? Lembra que nós trabalhamos com esse nível de significância de 5% no exemplo anterior, porque era somente um lado da cauda. Agora nós estamos trabalhando com os dois lados, então é 2,5% para um lado e 2,5% para o outro, tá ok? Porque agora é um teste, né, envolvendo duas populações, então nós temos aí um teste aí bicaudal, ok? Então é a situação que nós temos agora. E quando nós formos calcular essa diferença entre essas duas populações, sempre temos que frisar num valor Z. Só que agora ele vai ser calculado dessa forma, envolvendo duas populações. Então temos um Z calculado que vai ser dividido por essa diferença amostral, é claro, porque a gente vem de uma amostra, né? Primeira média amostral menos a segunda média amostral menos a diferença D, ok? Que é populacional dividido por raiz quadrada de sigma ao quadrado 1, que é a variância da primeira população, dividido por pela amostra da primeira população, já que eu tenho duas, né? Mais a variância da segunda população dividido pelo tamanho da amostra da segunda população dividido por 2, ok? Então é esse teste aqui que nós vamos fazer, ok? Para verificar se há diferença significativa entre duas populações. Onde nós poderíamos aplicar isso de uma maneira, né, que nós possamos compreender melhor isso? Então suponha que eu tenho duas turmas e aí eu quero verificar se a média na nota de estatística, né, entre a turma de administração e a turma de contábeis, se essa diferença ela é significativa, ok? Veja bem, como a gente trabalha muito com teste de hipótese na estatística, então vamos lá. Então eu quero verificar se a partir de duas médias amostrais de notas dos alunos da turma de administração e de contábeis, se há diferença significativa entre as notas dessas turmas. Se não há diferença significativa, então significa que o processo de aprendizagem, o processo de ensino foi muito semelhante para ambas as turmas. No entanto, se há diferença significativa
então eu posso concluir que houve um processo de aprendizagem e de ensino diferente, né, submetido a essas duas turmas. Então pode ser uma questão de interesse, né, que é exatamente onde surge o teste de significância para a igualdade entre duas médias populacionais. Então, por exemplo, vamos supor na população de Tomé-Açu, eu quero verificar a média de altura entre homens e mulheres. Será que a média de altura de homens, entre homens e mulheres, difere significativamente? Então eu vou utilizar de um teste de significância para a igualdade entre duas médias populacionais. Se a média de altura entre homens e mulheres for igual, então eu vou aceitar a hipótese H0. Mas se a partir do cálculo amostral, da média amostral de homens e da média amostral de mulheres, eu concluir que essa média de altura é diferente, então eu rejeito a hipótese H0 em favor da hipótese alternativa, né? Então é isso que é um exemplo, então isso é um exemplo de aplicabilidade. Opa, pode falar. O que seria, no caso, para a gente decidir que é diferente ou não? Por exemplo, os resultados tinham que dar exatamente igual, para a gente poder exatamente igual para dizer que ele seria igual? Ou, por exemplo, não sei lá, 10,2 homens e Perfeito. 10,1 mulher. Isso seria igual para o senhor ou diferente? Isso, tá aí, legal. Boa pergunta, Lailton. Quando a gente trabalha, existem duas comparações. Você trabalha estatística comparando com matemática. Por exemplo, média de altura de homens, seja, por exemplo, 1,71. Média de altura das mulheres, 1,70. Existe diferença matemática? Existe. Uma diferença de 0,01. Então é uma diferença matemática. Agora, quando a gente considera estatística, isso é uma diferença significativa? Então, se ela não for uma diferença significativa, então, estatisticamente, a diferença é nula. E aí a gente volta àquele exemplo lá da pesquisa eleitoral, onde os candidatos estão tecnicamente empatados na margem de erro. Então é isso que a gente tem que sair para a pesquisa tendo em mente, né? Como esse senso crítico, quanto pesquisador, enquanto administrador, no processo de tomada de decisão. Então, diferença matemática nem sempre é uma diferença estatística. Professor? Eu não sei se deu para entender mais ou menos, Lailton. Sim. Então, mas existe algum valor fixo assim, que a gente possa definir que pode ser igual ou diferente? Não tem como. Mas quem vai te dizer é o teste de hipótese. E a gente vai ver um exemplo agora, como é que a gente consegue visualizar isso. Boa pergunta, Lailton, viu? Então, muito legal essa pergunta do Lailton. Então, não posso estabelecer qual é uma diferença padrão. Mas quem vai me dizer isso é o teste de hipótese a partir de uma estatística, que é uma função da amostra, para estimar os valores populacionais, que são os parâmetros, e aí, com um determinado nível de significância, eu tomo uma decisão. Se eu aceitar H0, então eu estou dizendo que aquela diferença, embora ela haja no sentido matemático, mas em termos estatísticos, não é uma diferença significativa. Matematicamente é uma diferença significativa, mas estatisticamente não. Então volta aquele exemplo. Se eu quero verificar a diferença de média de altura entre homens e mulheres na população de Tomé-Açu, dizer que a média de altura dos homens é 1,71 e a média de altura das mulheres é 1,70, há uma diferença matemática, sim, mas uma diferença estatística não se comprova. Agora é claro que eu estou dando isso como um exemplo, né? Porque poderia até ser não significativa a diferença para um valor, por exemplo, 1,71 contra 1,68. E ainda assim haveria uma diferença matemática, mas não haveria uma diferença estatisticamente significante, né?
Então, quer dizer, na verdade eu não posso estabelecer qual é essa diferença, né, onde eu posso dizer que não há uma diferença significativa. Não, quem vai me dizer isso é o teste de hipótese, ok? Mas é bom a gente entender que de repente eu posso ter em situações de diferença matemática, mas em estatística isso é nada. É isso que a gente tem que ir enquanto pesquisador, né? Eu não sou um estatístico, mas eu tenho que ir com essa noção enquanto um administrador de entender, né? Que agora alguém pode te dar um resultado de um balanço, né? De uma renda mensal numa empresa de um determinado mês e depois te dar um outro balanço, né? De um determinado rendimento da empresa no mês posterior. E aí alguém te dizer, no mês passado nós tivemos uma renda de 2 milhões e 500 mil. Mas no mês posterior foi 2 milhões 503 mil. E aí, significa que a gente foi bem nas nossas metas, nas nossas ações, nas nossas estratégias definidas, né, pela gestão? Não. Talvez passar de 2 milhões e 500 em renda para 2 milhões 503 mil possa ter uma diferença matemática, mas estatisticamente não é significativa. Ou seja, indicando que não houve um avanço em termos de melhora da receita. Deu para entender mais ou menos, turma? Então você agora, enquanto administrador, você pode ter uma tomada de decisão e motivar a equipe ou adotar novas estratégias que, na verdade, você possa convencer a equipe e os demais gestores e membros, né, da gestão de que uma diferença matemática em termos de receita não seja uma diferença estatisticamente significativa, a ponto de dizer que a nossa gestão estratégica obteve êxito de um mês para o outro, né? E justamente nessa situação, nós vamos agora ver um exemplo aqui de como é que se verifica essa diferença estatística. Então, olha só, vamos anotar lá agora. Um fabricante de pneus, produz dois tipos de pneumáticos. Ele trocou essa palavra pneumáticos só para não ser redundante com pneu, né? Então, um fabricante de pneus produz dois tipos de pneumáticos. Aí vem. Para o tipo A, aí ele tem uma variância sigma ao quadrado A. Igual 2.500 milhas. E para o tipo B, uma variância de 3.000 milhas. 3.000 milhas. Uma
uma empresa de táxi, testou 50 pneus do tipo A e 40 do tipo B, obtendo 24.000 milhas e 26.000 milhas de duração média. Dos respectivos tipos, adotando um risco alfa de 4%, na verdade, um nível de significância de 4%, teste a hipótese de que a vida média dos dois tipos de pneus é a mesma, ok? Então tá aí o exemplo. Olha. Então um fabricante de pneus produz dois tipos de pneumáticos, ou seja, pneus. Para o tipo A, uma variância de 2.500 milhas, e para o tipo B, uma variância de 3.000 milhas. Uma empresa de táxi testou 50 pneus do tipo A e 40 do tipo B, obtendo 24.000 milhas e 26.000 milhas de duração média dos respectivos tipos. Adotando um nível de significância de 4%, teste a hipótese de que a vida média dos dois tipos de pneus é a mesma. Então, o que nós vamos testar aqui, ó? Então, o interessante é saber se há diferença significativa na duração média dos pneumáticos, né? Então, olha, o tipo A durou aqui 24.000 milhas e o tipo B 26.000 milhas. Então a questão aqui a saber, né, naquela pergunta que o Lailton fez, um pneu que dura 26.000 milhas contra um que durou 24.000 milhas, em média, essa diferença é significativa? Então o que a gente vê? Diferença matemática há uma diferença matemática de 2.000 milhas. Agora, entre as médias de milhas, né, de duração desses dois tipos de pneu, há uma diferença estatisticamente significativa, né? Então é isso que nós vamos ver através do teste de hipótese. Então o que é que nós queremos testar? Então nós queremos testar essa hipótese aqui. A hipótese inicial sempre é em relação à hipótese de que não há diferença, tá? Então sempre essa é a hipótese inicial. Então H0 é de que se não há diferença, então essa média, né? Eu posso escrever assim, ó, de que a média, então a hipótese inicial é de que a média populacional do fabricante A ou do tipo A é igual à média de milhas do fabricante B. Então é isso que eu tenho que testar, né? Portanto aí, né, portanto eu estou querendo dizer, olha, que a diferença, né,
Estou querendo dizer então aqui nesse caso que a diferença entre as milhas dos pneus, né, de A e de B, isso aqui é o que? É praticamente zero, ok? É igual a um D, que é praticamente zero. É isso que eu quero, na verdade, verificar, né? Então essa média do fabricante A em milhas e a média do fabricante B, essa diferença é praticamente um valor D que é zero. Então, ou seja, esse D indica que, olha, pode até existir uma diferença, mas essa diferença é tão pequena estatisticamente que eu posso dizer que não há diferença entre as milhas em média do fabricante A contra as milhas em média do fabricante B. Então vamos lá, fixando aí esse alfa de... Agora vamos para cá. Se nós queremos calcular ao nível de significância de 4%, eu tenho que considerar um teste bicaudal agora, tá bom? Porque a diferença é entre duas populações. Então essa diferença ela pode ser positiva ou pode ser negativa, ou seja, a esquerda ou a direita. Então eu estou querendo verificar isso aqui, ó. Vamos lá, média, né, populacional do fabricante A é igual à média populacional do fabricante B. É isso que eu estou querendo testar bem aqui nesse ponto. Então, se cair muito afastado à direita, aqui, eu rejeito a hipótese de igualdade. Se também cair muito afastado à esquerda, eu rejeito a hipótese de igualdade. Porque seria uma diferença tão grande a ponto dessa distância, né? Desse D, né? É esse D que nós estamos calculando aqui. Ele é tão pequeno que ele é a ponto de ser zero, né? Então é esse ponto aqui, olha, D igual a zero, praticamente zero, esse ponto aqui. Agora, se essa distância for muito grande e significativa, esse D vai estar mais à direita ou mais à esquerda. E se tiver muito à esquerda ou muito à direita, então rejeita-se a hipótese de igualdade entre as milhas em média de cada fabricante de pneu. Então vamos lá. E aí o que acontece? Nessa situação aqui agora, ele deu nível de significância de 4%. Então ele estabeleceu, ó, nível de significância 4%. Então, se isso é 4%, então significa que eu vou ficar com 2% para cada lado da cauda. Então, eu vou ficar aqui, olha, com 0,02. Bem aqui. E 0,02 para cá. Esses dois lados da cauda. Por quê? Porque, lembrando... Oi? Esse 0,02 é porcentagem, né? É, porcentagem. É porque 4%, né? Na verdade, temos isso aqui, né? 4% é 0, pode ser também dito, né? Como 0,04, né? Isso. Na verdade, ele pegou isso bem aqui, né? Isso aqui é igual... Isso, é 0,04, bem aqui. E quando você for calcular mesmo na fórmula, você tem que calcular o valor em probabilidade, né? 0,04. Ok. É isso aqui. Aí ele pegou e dividiu para cada lado. 0,02, 0,02. Muito bem. E agora a gente vem para cá usar aquela fórmula, ó. A fórmula que nós definimos lá para o cálculo, né, de diferença média entre duas populações. Vamos pegar agora aqui esse Z calculado. Então vamos substituir os valores nele. Então vou copiar a fórmula para cá. E vamos já colocar aqui no outro lado da folha. Então vamos lá. A média da primeira população, vamos chamar que seja a população A. A população A de pneus, né, tipo A, ele falou que ele coletou uma amostra lá e que deu uma média de 24 mil
milhas. E na média da segunda população, ele foi lá e calculou 26 mil milhas, ok? E aí o que acontece aí? Então, usando essa fórmula, ele quer saber se isso daqui realmente, esse D é zero. Então ele quer testar nessa, se ele quer verificar se essa diferença aqui realmente é zero, conforme a fórmula. Aí ele vem, qual foi a variância da primeira população? Aí ele colocou lá uma variância de 2.500 milhas, né? Ah, só detalhe, na verdade aqui ele tinha colocado bem aqui, que não era o quadrado, que ele colocou o desvio padrão, tá bom? Mas se você tem o desvio padrão, você tem também a variância, tá? Só para consertar aqui, porque então ele deu na verdade aqui o desvio padrão, tá bom? Então tá. Mas se você tem o desvio padrão, você calcula a variância, só substituir bem aqui. Então vamos lá. Vai ficar o valor de 2.500, né? Que é o desvio padrão. 2.500 milhas. E aqui é elevado ao quadrado, tá bom? Porque ele tinha dado, na verdade, o desvio padrão. E aqui do outro ele forneceu 3.000 de variância. Então, e agora? A divisão do tamanho da população de pneus do tipo A. 50, né? Lá no problema ele diz que são 50 pneus. Uma empresa de táxi testou 50 pneus do tipo A e 40 do tipo B. Então esse é o tamanho da amostra N2. Então joga para cá. 40. E aí, fazendo esses cálculos todos aí, você vai chegar a um valor menos 3,28. É o valor de Z. É o valor de Z calculado. Menos 3, na verdade, menos 3,38. Esse é o valor, ok? Então esse seria o valor limite. Menos 3,38. Agora detalhe, ó. Quando você utiliza aqui esse valor de 0,02, significa que você está achando um valor de Z limite, ó. É o valor de Z padrão da normal. É um valor aqui que é 2,05, ok? Para 0,02. E é complementar. Se você achou o valor positivo, nesse outro lado aqui o Z ele é negativo, menos 2,05. Então é esse valor que fica bem aqui, menos 2,05. Pronto. Então o que acontece, ó? Esse é o valor limite estabelecido pela normal padrão. Então essa diferença ela vai ser significativa se você tiver valores maiores do que o limite, Z igual a 2,05, ou um valor muito baixo de menos 2,05. Então essa diferença deu menos 3,38. Então ela está posicionada nesse lado aqui, ó. Z igual a menos 3,38. Então, ou seja,
essa diferença entre as médias de milhas, né, suportadas por cada tipo de pneu, é uma diferença bem grande, de modo que o Z calculado da diferença entre elas ficou muito abaixo do limite inferior. Então, qual é a nossa decisão aqui, pessoal? Quem pode me dizer? Então, deixa eu só colocar aqui algumas tomadas de decisão que você deve ter aqui, olha. Se o Z calculado for maior que o Z tabelado, esse valor Z tabelado é esse que está aqui, foi estabelecido a partir dos 2%, né? Na normal padrão, esse valor é fixo, 2,05. Então, se Z calculado é maior que o Z tabelado, a nossa decisão é rejeitar H0, né? Ao nível de significância de 4%, ok? 4%. Embora tenha dividido 2 para cada lado, mas o nosso nível de significância é de 4%. E a nossa outra decisão aquele na verdade, deixa eu melhorar aqui. Na verdade, esse teu Z calculado, ele está entre o Z tabelado, né, negativo, e se ele for menor que o Z calculado, e se ele for menor que o Z tabelado, ele está dentro desse intervalo aí, ó, ok? Se o teu Z calculado cai dentro desse intervalo do menos Z tabelado e o Z tabelado, então eu posso, na verdade, aí não rejeitar H0, tá? Não rejeitar H0 ao nível de significância de 4%. Agora, por outro lado, se esse Z tabelado, né, ele aí vai inverter aqui. Se o Z calculado ele é menor que o menos Z tabelado, ou se o Z calculado é maior que o Z tabelado, então rejeitar H0. Rejeitar H0 ao nível de significância de 4%. Ok, pessoal? Então, bom prestar bem cuidado aí, ó, porque é complicado mesmo. Vamos lá. Então é o seguinte, se esse valor do Z calculado, que foi através dessa expressão aqui, ó, se ele é um Z calculado, se ele se situar dentro dessa área branca, vamos chamar isso aqui de região de aceitação, tá bom? Região de aceitação. Tudo isso aqui é região de aceitação. Tanto aqui, né? Quanto aqui também. Então, se o teu Z calculado cai dentro desse intervalo, ou seja, ele está entre o menos Z tabelado e o Z tabelado, então, ou seja, então tu não rejeita H0,
ao nível de significância de 4%, porque essa diferença não é tão grande para dizer que há uma diferença estatisticamente significante. Agora, se o teu Z calculado ele é menor que esse Z tabelado, ou seja, na região de rejeição, ou se ele é maior que o teu Z calculado, ele cai na região de rejeição, que é a outra área aqui, ok? Então vamos colocar aqui essas duas áreas complementares, ó. Região de rejeição. E assim como eu tenho também essa outra área aqui, região de rejeição, ok? Mas rejeição do que? Rejeição de H0, tá? Sempre pensando em termos de H0, a gente frisa em cima de H0. Então qual é a nossa decisão aqui, pessoal? Já que o nosso Z calculado foi menos 3,38. A diferença significativa entre as milhas médias de vida do pneu fabricado pelo tipo A, né, pelo fabricante A, e a milha média de vida, né, do pneu produzido pelo fabricante B, existe diferença significativa, pessoal? O que é que vocês me dizem aí? E aí, pessoal, o que é que vocês me dizem? Existe diferença significativa? Estão me ouvindo? Sim. O que é que tu me diz, Lailton? É Z 3,38 e 2,05. Aham. Olha, esse 2,05 tá negativo, né? É, mas o Z calculado também está negativo. Uma diferença de quê? Eu acho que tem sim, professor. Isso, correto. Exatamente isso. Então foi essa a conclusão aqui, olha. Como o valor de Z ele deu menos 3,38, então esse valor aqui, ó, ele está muito abaixo do limite, né, à esquerda permitido. Então o que poderia ser muito abaixo seria até menos 2,05, para que essa diferença não fosse significativa. Mas como ela foi muito abaixo de menos 2,05, então, ou seja, ela está aqui, ó, ela está muito afastada, então ela está na área de rejeição. Então, rejeita-se H0. Se eu rejeito H0, então a média de vida do pneumático A é diferente estatisticamente da média de vida do pneu fabricado pelo tipo B. Ok? Então, ali há diferença matemática e há diferença estatística. Deu para entender? Ok. O Vinícius também entendeu, bacana. Ok. Então é isso que a gente tem que ter agora como um senso crítico, né? Alguém pode te falar de diferenças em valores, mas você vai sempre entrar agora para o resto da vida, academicamente, profissionalmente, você vai dizer, tá, mas eu quero saber se essa diferença é tão significativa a ponto que eu leve em consideração. Ou se é simplesmente uma diferença matemática, mas a ponto de não ter tanta influência no processo, na gestão, né? Então a nossa tomada de decisão hoje, enquanto administradores, é baseada nesse senso crítico, de que nem toda diferença matemática ela pode ser considerada uma diferença estatística, portanto ser levada a sério, né? Mas nesse exemplo que nós estamos acabando de ver, conclui-se que uma diferença em milhas, né, de média em milhas, de 24 mil milhas e 26 mil milhas de duração, é significativa. Então, qual seria a decisão? Você, enquanto administrador, compraria os pneus da marca A ou da marca B?
Não, não, tu não pode chutar. Você é um administrador agora. Você tem uma tomada de decisão gerencial. Hein? Oi? Olha, ela tá falando aí que eu sou burro, olha. Tira ela da sala aí. Olha o bolho. Não, mas me digam agora, o que que vocês fariam? Quantos gestores? Qual seria a decisão agora? Se vocês fossem os gestores, o dono da empresa, né, de táxi, vocês comprariam pneus do fabricante A ou do fabricante B? Ou tanto faz? Eu iria lá, Isso, leia aí com calma. É uma decisão de gestão. A empresa vai gastar dinheiro com base na decisão que vocês estão tomando. Então leia aí o problema. Eu ia ter. Com certeza ou na dúvida, Yolanda? Com certeza pelo tempo de duração média. Perfeito. Maior, mais Isso. Então vamos repetir agora, correto, né? Então nós chegamos à conclusão de que a diferença é significativa. Nós rejeitamos a hipótese H0 de que essas médias são iguais. Então, se há diferença significativa, eu vou procurar o pneu que tem mais vida útil, né? Mais tempo de vida. Então a gente viu que foi o fabricante B. 26 mil milhas contra 24 mil milhas. Se eu comprar pneus dessa marca, eu vou estar favorecendo a minha empresa de táxi. Ok, pessoal? Deu para ficar claro essa questão aí? sim, professor, várias. Ok. Tá ok, pessoal. Então tá. Quantos minutos nós temos dessa aula ainda? A gente tem aula até 8h10. Como é? A gente tem aula até 8h10, né? Não tô conseguindo. Nós temos mais um horário, né? Olha, o Ítalo tinha respondido aqui também, o pneu B, né? Nem olhei aqui. Ok. O Ítalo também tá ligado aí, né? Marca B, correto. Vamos lá. Então vamos mais a frente. Oi? Eu falei A, só que Só o lá meu, aí que você veio. o meu A ele é transgênero, ele se identifica como B, aí por isso que eu falei A. Mentira dele. Legal, legal. Agora só um detalhe, né? Por que que na verdade você utiliza bem aqui, ó? Você considera os dois pontos, né? Os dois lados da cauda, né? Os dois lados aqui, ó. Porque na verdade, como ele considerou em cima do pneu A, começando essa diferença, então se nós iniciarmos a conta aqui, ó, fazendo o inverso 26 mil, que seria o fabricante B, em relação ao A, ó, se nós invertêssemos aqui, poderia também ser feito, né? Como é só uma questão de diferença, tanto faz aqui. Faria, se fizesse dessa forma, ó, invertesse 26 mil menos 24 mil, esse valor aqui seria positivo. Ok? E aí ele passaria para cá, para o outro lado. Então ele ia se identificar bem aqui, ó. Um Z igual a 3,38. Um Z igual a 3,38. Então ele passaria, né, por simetria, ele passaria para o outro lado da cauda
Mas e aí? Qual seria a sua decisão também? Rejeitar a hipótese de que as médias são iguais ou aceitar? Deu para entender o que foi feito aí? E aqui, qual... Hein? O senhor pode dizer como é que o senhor conseguiu identificar, como é que o senhor conseguiu identificar qual comprar e não? É porque nessa parte me perde um pouco. Por isso que eu falei, chutei na hora. Deixa Se só... não demorar muito, senão eu posso assistir o vídeo depois. O que foi? Não, mas o que foi, Lailton? Porque o senhor fez a pergunta, fazendo a pergunta qual seria o melhor, né? No caso, qual tipo de pneu seria comprado da empresa, né? Aham. Como é que o senhor chegou nesse seu resultado de acordo com Nessa conclusão. isso? Por causa disso aqui, olha. Porque, na verdade, eu quero testar se essa média de milhas, né, de duração do pneu A é igual à média em milhas de duração do pneu B. Mas ele informa aqui no problema, olha, que obtendo 24 mil milhas, né, e 26 mil milhas de duração média dos respectivos tipos, ou seja, 24 mil milhas de duração do pneu A e 26 mil milhas de duração em média do pneu B. Entendeu? É porque eu E- olhei, né? Aí, por exemplo, aí no tipo A tem 2.500 e no tipo B tem 3.000. Aí a gente olhando aí, ele repara, né, que a empresa testou 50 pneus do tipo A e só diminuiu é 1.000. Só diminuiu quanto foi? Ou eu tô confundindo. Não, mas é um bom entendimento, olha. Legal. Agora só que é um detalhe. Apesar de ter um desvio padrão menor, o que isso é bom, o que é bom lá pro fabricante A, mas em termos de médias de milhas, né, de duração do pneu, o pneu B é maior, né? Então, quer dizer, em termos de variância, ter um desvio padrão menor é bom, tá certo. Só que, na verdade, eu vou em cima daquilo que está me dando maior tempo média de duração. Entendeu, Lailton? Sim. Agora, bem levantado isso. Isso é uma questão de se considerar. Olha, embora a média de duração do pneu B seja maior do que o pneu A, mas parece também que o processo de amostragem aí demonstra que há menos variabilidade no fabricante A, né? Bem observado isso também. Só que, no entanto, independente dessa variância, eu vou em cima daquele que me deu maior média de vida de duração, né, do pneu, né? Mas é um ponto que deve ser observado. Isso daí caberia até uma discussão, né, entre os gestores da empresa. Bom, legal. Apresentou maior média de vida o fabricante B, mas em termos de variabilidade, né, o pneu A é melhor. Bem observado pelo lado da dispersão, né? O desvio padrão aí de 2.500 milhas é menor do que o pneu B. Então você pode ter lá uma amostra que tem uma média maior, mas tem pneus aí que também, né? Tem uns que estão durando muito tempo, mas também tem outros que estão durando pouco tempo, né? Na amostra do pneu B. Então isso também seria também uma medida para a qual se deveria olhar também. Muito bom. A média de duração do pneu B é melhor, mas a variabilidade do pneu A é melhor porque é menor o desvio padrão. Ok? Tá ok, pessoal? Mas em termos da média aqui, a nossa decisão é ficar com o pneu B, tá bom? É ficar com o pneu B porque mostrou-se que a diferença ela é significativa sim, né? Que quando calcula-se aqui a diferença, a gente vê que ele fica dentro da área de rejeição, né? Da região de rejeição. Tá muito longe do centro aqui essa diferença, né?
essa diferença zero, ela está muito longe, caiu abaixo de menos 2,05, né, que era o limite inferior. E se nós invertermos a posição lá da diferença, ele vira positivo, mas também cai acima do limite superior lá, que era Z,2,05, ok? Então a nossa decisão pela diferença média é optar pelo pneu B. Embora seja discutível, né? Porque como foi observado lá, o desvio padrão do A é menor. E aí dá uma boa discussão. Ok. Então tá, pessoal. Vamos para um próximo aqui, tá bom? Então, pessoal, eu vou vamos fazer esse outro exercício aqui. Recorrendo-se aos dados amostrais do exemplo considerando-se o salário médio da indústria paulista para homens e mulheres retirada de uma população considerada normal são conhecidas as variâncias das remunerações dos homens e das mulheres. Vou colocar aqui. Sigma ao quadrado variância dos homens 0,44605 e variância das mulheres 0,17 35,57 vírgula testar a hipótese da igualdade das médias das remunerações
dos trabalhadores do sexo masculino e feminino ao nível de significância de 5%, ok? Ok, pessoal? Então vamos lá. Então a mesma coisa aqui, ó. Considerando o salário médio da indústria paulista para homens e mulheres, retirada de uma população considerada normal, são conhecidas as variâncias das remunerações dos homens e das mulheres. Testar a hipótese da igualdade das médias das remunerações dos trabalhadores do sexo masculino e feminino ao nível de significância de 5%. Então, só pegar essas médias aqui de salários. Foram excluídos. Média salarial dos homens igual a 1.130. Média salarial das mulheres igual a 1.000. R$ 632, ok? Ok, pessoal, vamos resolver esse exercício agora aqui. Então, olha só, média salarial dos homens e média salarial das mulheres. Essa diferença é significativa? Então, matemática ela é. Então, é uma coisa que chama atenção. Então, vamos verificar se essa média ela é significativa, né? Essa diferença média. Então, nós vamos testar essas hipóteses aqui, ó. Então, nós queremos testar uma média da população. Queremos verificar se essas médias são iguais ou se elas são diferentes. Então, nós vamos testar exatamente isso aqui. Então, a nossa hipótese inicial é que a média salarial de homens e de mulheres são iguais e que essa diferença seja estatisticamente nula. Mas a nossa alternativa é de que essas médias tenham uma diferença significativa, ou seja, de que essa diferença, né, entre elas seja um valor D maior que zero. E aí o nosso cálculo é, considerando variâncias conhecidas, né, são distribuições normais e variâncias conhecidas. Então nós vamos usar esse valor aqui para calcular essa fórmula.
Então a média salarial de homens é 1.130. E a média salarial de mulheres é de R$ 632. E a gente quer testar em relação a essa diferença zero, né? Se é realmente zero. A variância nos foi colocada no valor de 0,4605. Oi? 0,400, 605 esse número aí. 0,44605, né? Agora, legal. Agora é o seguinte, olha, aqui já é a variância, né? Ao contrário daquela hora que a gente colocou o desvio padrão, aqui não, ó. Aqui ele já é a variância toda. Então é 0,44605. E a mesma coisa aqui da variância para as mulheres, ó. Não é mais lá dentro do parênteses, mas já é toda a variância. 0,17 35,57. E agora vamos ver o tamanho da amostra que ele coloca aqui. O tamanho da amostra considerou É 1.762? Não, Que é o original é o tamanho da amostra, né? Que eu vou pegar aqui. Nossa, não tem aí, né? Não foi dado aqui. Vou pegar bem aqui. Pera aí, deixa eu ver. Foram 76 e 72, ok? Então 76 amostra de 76 homens e amostra de 72 mulheres. Ok, então 72 homens, 76 homens e 72 mulheres. Ok, então é essa fórmula aqui que a gente tem que calcular, ok? Então esse Z calculado vamos levar lá para o Excel. Então vai ficar igual 1130 menos 632. Fazer isso aqui menos zero é zero, né? Nem vou considerar o zero então. Dividido por raiz quadrada de 0,44605 dividido por 76. Aqui deixa isso aqui fora, mais 0,17 35,57 dividido por 72. Fecha o parêntese, fecha mais um e fecha raiz.
Ok. A variância, deixa eu ver, essa variância aqui, deixa eu ver, 44.605, 44,605, 17, deixa eu verter aqui. A variância está muito pequena. Pronto. Z igual a 54, tá? Uma variância de 1.735 para mulheres e uma variância de 4.460 para homens, ok? No salário. Ok. Ok. Então pronto, achamos esses valores de Z aí, ó. O valor de Z em torno de 54,72, ok? Então esse valor aí que nós achamos, ele é um valor alto. Então de cara a gente já sabe que vai rejeitar. Agora 5% eu vou considerar 2,5 para cada lado, ok? 2,5 para cada lado. Deixa eu salvar esse aqui. Exemplo 9. Vou abrir um novo. Então o que está acontecendo aqui? É essa situação. Mais ou menos isso aqui, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia. Então eu tenho essa diferença aqui do salário de homens e mulheres, olha. Igual 1.130, né? Menos 632. Então essa diferença 498 é essa diferença que nós estamos tentando buscar aqui. D igual a 498. Isso é uma diferença significativa, então vamos verificar lá. Então joga aqui a outra parte da cauda e para cá também. Opa! Entrou no horário de contabilidade já. Ok, tá bom. Vamos
Vamos deixar. Já tá lá no horário dele já, né? Já, professor, só orientador. Então a gente continua na próxima aula, tá bom? 498. Amanhã, né, professor? Isso, amanhã, no horário que era da Professora Reis. da professora Reivele. A gente entra amanhã para não atrapalhar a aula do professor lá, tá? Tá aí, professor, que eu vou tirar o print lá da chamada. Tá. Tira o print aí e manda pra mim, tá, Lailton? Por favor. Aí amanhã a gente termina essa questão aqui, tá bom? Tá bom. Tá ok. Boa noite, pessoal.